Fala pessoal, mais um episódio aqui do Pindapod, mais uma segunda-feira, e tô recebendo aqui um convidado que eu tenho o prazer de falar que é meu amigo, Dr. Domingos Galé. Domingos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Julielto. Para mim é um grande prazer estar aqui no seu podcast e estar conversando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço, Domingos. Peço desculpa pela ausência da Aline. A Aline está morando em Piracicaba, então às vezes dá um conflito de agenda aí. Ela deve chegar aqui em Pinda quarta-feira. E aí hoje sobrou aqui sobre a minha responsabilidade entrevistá-lo aqui. Domingos, o podcast, ele nasceu da minha ideia, junto com a ideia da Aline, de trazer personalidades, contar um pouco da história de Pinda, das pessoas que vivem em Pinda, nossa região, e você não poderia ficar de fora, né? Você é natural de Guaratinguetá, mas está em Pinda há 16 anos. Conta um pouquinho aí da história do Domingos Galé. Quem é Domingos, de onde que veio? Domingos Galé é um pai de família, é um advogado e casado. Também eu sou um pagador de imposto, né? Indignado um pouco com o mau uso do dinheiro público aqui em nossa querida Pindamonhangaba. Mas como você falou, eu sou natural de Guaratinguetá e fui carroceiro, eu fui garçom, fui office boy, soldado, cabo, sargento do exército, cobrador de ônibus, motorista de van, fui servidor público da prefeitura de Guaratinguetá. E quando eu estava servindo lá na prefeitura de Guaratinguetá, quando eu passei na OAB, eu e a Cida, que eu estudei com ela, né? A gente começou a namorar. A Cida é sua esposa. A Cida é minha esposa. E aí eu comecei a namorar com ela e nós nos casamos e ela me trouxe para Moreira da César, onde eu constituí minha família e um escritório de advocacia. Que bacana. A Cida é de... Ela é natural de Osasco, mas veio para Pindamonhangaba, Moreira da César, com 3 anos de idade. Que legal, que bacana. Eu já tenho 47, quer dizer que tem 43 anos aqui em Moreira da César. Que já tá aqui já. E aí, quando vocês se conheceram na faculdade, então ela morava em Pinda, você em Guará. Exatamente. Legal, que bacana. Ô Domingos, e lá o escritório de vocês é em Moreira César. Sim. Né? Vocês têm toda uma vida no distrito. Na verdade, é praticamente uma cidade, né? Exato. Que área que vocês atuam lá no escritório? A Cida ela ficou com a responsabilidade de fazer a parte trabalhista. Mas ela atua um pouquinho também na área criminal e na área civil. E eu fiquei com a responsabilidade de fazer a área civil e criminal. Legal. Ô Domingos, você falou que você foi cobrador de ônibus, foi carroceiro, foi garçom, fez faculdade. Teve algum assim, incentivo, alguma ajuda da família, do poder público, algo nesse sentido que você conseguiu galgar esses empregos e, né, batalhar e hoje ter uma profissão que é honrada, né, uma profissão nobre? Você teve algum incentivo, assim, ajuda? Porque às vezes as pessoas que assistem vê assim, o Domingos é advogado, o Julielto é advogado, não imagina a vida sofrida que foi os 5 anos de faculdade, pagar a faculdade, ter todo, né, o comprometimento em estudar para poder passar no exame da ordem, que não é fácil, né? Mas acha que caiu do céu ou que nasceu em berço de ouro. E aí quando vê que a pessoa passou por todo esse sofrimento, por toda essa dificuldade, você teve algum incentivo, alguma ajuda ou não? Então, eu sou de uma família humilde, pé no chão, né? Meu pai motorista de ônibus e minha mãe faxineira. Então, a ajuda que eu tive dos meus pais, eu nunca precisei pagar uma conta de luz em casa. Uhum. Nunca precisei fazer compra. Né? Um garoto de 19 anos, eu fui pro exército com 19 anos e eles sempre me ajudaram, nunca me cobraram. Mas o que eu senti depois que eu passei por toda essa dificuldade, o que eu senti, a falta, foi de informação. O poder público nunca me ajudou, nunca pôde me amparar nessa minha trajetória. Mas eu senti falta da informação. Porque, veja só, eu morava do lado da aeronáutica. E eu fui pro exército em Lorena. Então, eu queria seguir uma carreira. E nunca me falaram, por exemplo, que para entrar na aeronáutica, para ser um sargento de aeronáutica, você tinha que prestar uma prova. Uhum. E eu fui um menino, não fui um aluno nota 10 na escola, mas eu nunca repeti de ano, do primeiro ano até o terceiro colegial que eu fiz técnico de desenho mecânico, eu nunca repeti de ano. Ou seja,
eu tinha capacidade para estudar. dedicado. E passar numa provinha. Aí eu fui descobrir que existia uma prova para ser sargento, tanto do Exército, das Forças Armadas em geral. Né? No Exército, através dos colegas que já eram sargentos de carreira. Então, no alojamento, lá no quartel, sargento de carreira que falava para mim, por que você não faz a prova? Aí que eu descobri isso. Então, na verdade, faltou informação. E para mim ser um advogado, foi o meu irmão, ele é bacharel em Direito. E ele falou pra mim, eu quando tava saindo do quartel, já tava com 5 anos de exército, faltava mais 2 anos. Eu ia fazer a faculdade de desenho industrial na FATEA. E ele falou, não vai fazer não, você vai fazer Direito. Ele tava no 3º ano da Unital. Que legal. Eu falei, não vou fazer Direito, eu não sei não, meu curso técnico foi em desenho mecânico, já tá na área. Não, você vai, porque olha, o Direito, isso que eu achei bacana, que eu acho que o poder público pode ajudar muito o garoto que está na 8ª série, que está no 3º colegial. Ele pegou e falou assim, olha, vem cá, se você se formar no curso de desenho industrial, onde você vai trabalhar? Eu achava bonito, nossa, vou me formar em desenho industrial. Mas aonde que eu vou trabalhar? Eu falei, sei lá, vou trabalhar numa indústria automobilística. Mas como que você vai entrar lá? E aí ele fez esse exame de consciência comigo. E aí, olha, o direito vai te dar uma gama de possibilidades. Você vai poder fazer prova, por exemplo, para delegado, para promotor de justiça, para juiz em várias áreas. Se você quiser fazer concurso público, você pode fazer toda semana. Porque tem procurador do estado, procurador do município, né? Então, imagina os municípios do Brasil. Se tudo der errado... Você vai advogar. Ele falou, se tudo der errado, se você não quiser trabalhar na área, você vai advogar, você coloca uma plaquinha na sua casa lá, eu tenho certeza que vai aparecer lá um divórcio para você fazer. E aí, eu ponderei e falei, eu vou arriscar. Aí eu passei na FATEA em 3º colocado, e na Unital eu não passei, eu fiquei na lista de cabeça para baixo, o 3º de cabeça para baixo, e eles falaram, se desistir 3, você vai. E não desistiu 3, eu tava no quartel lá, o telefone tocou, aí o soldado me chamou, olha, a faculdade quer falar com você, eu liguei, você quer vir fazer a matrícula? Pode vir aqui. Eu fui, fiz a matrícula e deu certo. Legal. E aí acabou que nada deu certo e você escolheu a advocacia, que na verdade é uma visão que a maior parte dos universitários pensam, né? 90%, 80% entra na faculdade de Direito acreditando que vai prestar um concurso, que vai estar com a vida tranquila e tal, quando na verdade a advocacia ela é uma profissão que não é de covardes, né? A gente costuma dizer, é difícil a labuta, né? O dia a dia, o trabalho, a gente muitas vezes acaba sendo desmerecido por serventuários, pela própria sociedade, às vezes até pela própria classe que abandona, né? Os nossos dirigentes às vezes não dão resposta a contento, mas a advocacia, pelo menos na minha opinião, eu acredito que a sua também, porque sua família vive a advocacia, né? Você e sua esposa, assim como em casa, eu com a Elisa, a advocacia garante o sustento, o meu sustento, dos meus filhos, assim como dos seus 2 filhos, e a gente vê o quão nobre realmente é a advocacia, né? Conta um pouquinho dessa experiência do advogar, ô Domingos, o que você acha? Sim, eu, na verdade, eu sou encantado com a advocacia. Como eu falei, eu vim de uma família humilde, né? E, para mim, essa possibilidade de advogar era coisa grandiosa. Eu estava na faculdade, do meu lado sentava filho de um juiz, do outro lado era a irmã de um promotor, e eu ali, né, vários filhos de advogado, eu imaginava, ficava, nossa, que grandioso é você advogar, né? E eu passei no primeiro exame da ordem, o senhor me abençoou dando essa possibilidade para mim para passar no primeiro exame da ordem, e eu comecei a advogar e comecei a ficar encantado com a possibilidade assim de você ajudar pessoas, porque o dinheiro é importante, o dinheiro ele é a base para você se sustentar, fazer a sua família, mas a satisfação pessoal quando você ajuda uma pessoa, quando um direito é alcançado e é concedido para uma pessoa, isso aí não tem como mensurar, né? Você sabe disso, você passa por isso. Então eu fico, cada dia que passa, eu fico encantado com a advocacia. O judiciário, o juiz, parece uma profissão bonita, mas o juiz, apesar dele fazer o direito, ele dá o direito, né? A prestação dele é dar o direito, mas ele não tem a possibilidade de fazer isso de ofício.
alguém tem que se recorrer. Alguém tem que recorrer ao judiciário e pedir pro juiz. E muitas vezes o julgamento dele também é equivocado, né? Muitas vezes. Por isso que a gente tem TJ, né, os tribunais das superiores, né, que reforma direto. Então, mas é assim, no advogado que é o pai de família, a mulher injustiçada, vai buscar seu direito e é lá que o advogado vai alcançar o direito dessa pessoa. Então, eu sou encantado com essa profissão e para mim eu sou pleno com a advocacia. Ô Domingos, e essa escolha ela foi meio que natural? O seu irmão, você falou bacharel, mas não advoga. Não foi atuar. Não. Ele é agente de trânsito e o concursado ele fica meio com medo de... Fica com medo de largar o certo pelo duvidoso, né? Eu, inclusive, era investigador de polícia antes de advogar. E eu costumo dizer, e sou muito grato ao meu irmão Juliano, que é advogado, ao meu pai também, né? Eu tenho hoje, ainda tenho clientes que eram da época do meu pai. E no meu caso eu digo que eu troquei o certo pelo certo, porque quando foi para eu sair do servidor público, né? Deixar de ser servidor, o Juliano falou, ó, o que você ganha hoje na delegacia, eu consigo te pagar. Então, se você fizer 1.000, eu completo até dar o seu salário. Se você fizer 800, eu completo até... E assim foi indo. Mas, graças a Deus, eu não precisei muito tempo da ajuda dele, né? Acho assim, foi questão de uns 5, 6 meses, até eu conseguir tirar na advocacia o que eu tirava no funcionalismo público. É claro que a garantia que você tem de ter 13º, de ter férias, porque a gente não tem, né? Existe lá a suspensão dos prazos processuais no recesso forense, que é de 20 de dezembro até 6 de janeiro, que o fórum efetivamente fica fechado, mas suspensão do prazo de 20 a 20, mas o escritório continua girando. Suspende normal. as guias que você teria que receber. Se você tem alguma guia para receber, suspende também. Se o advogado trabalha pela defensoria, então esquece, né? Mas mesmo assim não deixa de ser uma profissão que é gratificante, não, Domingos? A escolha da advocacia também para mim, ela foi meio que natural. Eu trabalhei de office boy, fomos colegas aí de profissão também já antes. Você usava bicicleta? Usava bicicletinha. Aqui eu trabalhava em Pindo, o escritório do meu pai era ali na frente do Colégio Rodrigo Romero, onde hoje é a Vale Seguros, do lado do Poço Guerreiro, e vinha de bicicleta para o centro da cidade e percorria as lojas, pegando as notas fiscais, levava para o escritório, eles faziam o lançamento das notas, depois de determinado dia do mês eu subia para poder trazer as guias para os clientes e tal, e praticamente todo dia era serviço de banco. Ô Juliano, você era feliz fazendo esse serviço aí, quando você era garoto? Era feliz demais, Não né? Eu também era muito feliz, um garoto de 16, 17 anos com trabalho. Eu tinha 14 anos de idade, Domingos, e eu recebia meio salário mínimo. Na época o salário mínimo era R$180. Imagina. Eu ganhava R$90, era feliz da vida. É o meu único registro na carteira de trabalho, porque eu comecei aos 14, fiquei com meu pai até os 18, quando eu passei no concurso público, né? Então, para mim, é a única anotação que eu tenho na carteira de trabalho. E saí da polícia para poder advogar. Então, profissional liberal. E a outra anotação que eu tenho é de jornalista, que eu trabalhei no Jornal de Cidade, escrevia o editorial, tinha uma coluna e tal, e o Zé Antônio falava, Juliano, tira o seu MTB, para você vai ser bom, você pode se tornar responsável técnico em algum veículo de comunicação e tal. Então essas são as minhas 2 anotações na carteira, né? Que de jornalista não tinha salário efetivamente, e depois, e antes, a questão do office boy. Mas eu participava com meu pai no dia a dia ali, vivendo o direito, né? E quando você começa a vivenciar o direito, a respirar o direito, a gente abre o nosso campo de visão. Mas para você, o seu irmão não foi para essa área, para você foi natural a escolha da advocacia? Ou na época da faculdade você ainda pensava em concurso público? Não foi natural porque eu não tinha ninguém, não tinha uma referência, só o meu irmão que era estudante de Direito e tinha essa potencial de conseguir um... Você entrou no primeiro ano, ele estava no terceiro? Aí ele foi pro quarto. Uhum. Quando ele conversou comigo, ele estava no finalzinho do terceiro ano. Mas aí eu acabei indo sozinho. E ele
terminou o estudo dele, terminou a faculdade, se graduou, mas permaneceu. Então aí eu falei, bom, vai eu e eu mesmo, né? Então, mas aí foi uma coisa que aconteceu na advocacia. Eu entrar, foi essa situação o que eu vou fazer depois. Porque quando você está no exército, parece que existe uma segurança, né? Mas eu era temporário. Então eu tinha 7 anos para ficar no exército. E aí a preocupação era depois. Eu fiz 2 cursos de segurança, vigilante e de escolta. Mas aí, depois que eu saí do quartel, foi uma batalha para tentar arrumar um serviço, eu não consegui. Mas para mim entrar, foi assim, bom, eu vou ter uma segurança. Mas para advogar, o que aconteceu? Foi uma dificuldade para mim arrumar um serviço. E como eu trabalhei de cobrador de ônibus na Pássaro Marrom, lá em Guaratinguetá, então eu conhecia, foi 1 ano e meio, eu conhecia muitos motoristas e cobradores. E aí a Pássaro Marrom, você lembra que ela deixou a concessão aqui, né? Em toda a região do Vale do Paraíba. As linhas municipais, por exemplo, elas deixaram de existir da Pássaro Marrom. E aí começou a vir a enxurrada de reclamação trabalhista. E o motorista que eu trabalhava com ele, que era o cobrador fixo dele, ele falou, ô Domingos, eu vou entrar com reclamação trabalhista, você já pegou sua OB? Eu acabei de pegar meu número, não tinha nem OB, era aquela folhona. Era só a certidão, né? Certidão. Você não quer entrar com reclamação trabalhista? Aí eu pensei e a Cida já tava aqui em Moreira, a gente tinha se formado, os dois estavam um pra cada canto. Se conversava de vez em quando por telefone, mas cada um vivia a sua vida. Aí eu liguei, Cida, tem uma reclamação trabalhista, você quer pegar? E a Cida não tinha passado no primeiro exame, ela passou no segundo. Eu pego, Domingos, vamos fazer junto. Rapaz, nós pegamos a primeira reclamação trabalhista nossa. Aí daquela dali deu um acordo, porque a Pássaro Marrom fazia acordo de enxurrada. Mas nessa o rapaz não quis fazer o acordo. A primeira não deu. Aí começou a vir as reclamações trabalhistas. Aí nós trabalhávamos juntos e começamos a namorar. A partir daí que nós começamos a namorar. Foi só a partir daí? Não foi na faculdade? Não, na faculdade nós éramos amigos. Aí começamos a namorar. E a gente começou a namorar com uma idade um pouco avançada, com 30 anos, né? Então a gente já sabia, bom, se a gente namorar vai ser pra casar, porque a gente já se conhece, 5 anos não é pra namorar pra se conhecer. Eu já conhecia, ela me conhecia. E aí nós entramos na área trabalhista, e aí daí em diante a gente começou a trabalhar. Ela tinha um escritório de contabilidade, a gente usava o escritório da contabilidade dela para atender os clientes do direito, da advocacia. E aí eu me inscrevi na assistência e as coisas começaram a fluir. Que legal. E a Cida, hoje ela não é contadora, né? Hoje ela suspendeu o CRC dela e só advoga. Exato. Mas no começo tinha um escritório de contabilidade e vocês tinham os clientes do direito. Era uma loucura. Eu imagino. Era uma loucura. Mas auxilia muito também, né, Domingos? Que meu pai foi contador e advogado. E ainda mais para o advogado que atua na área trabalhista, a base ali da contabilidade auxilia muito. Sim. Né? Eu vejo assim, pelo menos hoje em dia, os advogados mais novos, recém-formados, porque a turma costuma dizer, foi pro direito porque não gostava de cálculo, né? Não gostava de fazer conta. Que é mais ou menos o meu caso. Eu não gosto muito de fazer conta, não. Confesso que uso bastante ali calculadora, porque não é muito a minha praia. Mas se você tem uma base de contabilidade, na área trabalhista, previdenciária, isso conta muito. Sim. Né? A Cida, ela foi para a faculdade por conta para complementar a contabilidade, porque tinha alguns contratos, alguns atos que tinha que praticar na contabilidade que precisava da assinatura de advogado. Legal. E aí o colega cobrava um salário mínimo dela para poder assinar. Então aquela ali, com os anos, né? De um salário em um salário, ela faz a faculdade. Né? E ela falou, eu posso assinar isso, né? Então ela foi para a faculdade, mais voltado para a área do direito do trabalho, que ela fez também no Senai, o curso de RH. Então ela tem uma base bacana sobre direito do trabalho, né? E aí, só que aí a advocacia, você sabe, ela acaba sufocando as outras áreas. Então ela ficou, acho que cerca de 12 anos ainda com a contabilidade e a advocacia. E eu sempre falava assim, abandona esse osso aí porque não tá dando certo. E aí porque assim, tinha alguns clientes que eram como se fosse pai da Cida. Então quando ela abriu o escritório, ela era uma menina de 19 anos.
E aí abriu o escritório de contabilidade, aí as pessoas abriam empresa com ela, eram pessoas mais velhas, né? Sim. E aí acompanhou ela esse tempo todo. Aí quando ela falava, quando ela ameaçava de entregar, não, Cida, não faz isso não, a gente precisa de você, e ela ia deixando. Mas aí chegou uma hora que aí é prazo, recurso, mãe, né? Mãe de um casal. Consome, né? Aí começou a consumir, aí a gente teve que abandonar mesmo, mas é tudo interligado. Então a contabilidade, ela para a Cida na área de direito do trabalho, é fundamental. A Cida é ela que faz os cálculos inicial dela e faz a liquidação de sentença. E ainda faz para alguns colegas. E a liquidação de sentença da Cida é bacana que ela bate com o do perito. Então quando o juiz determina a perícia judicial, então geralmente o cálculo da Cida tem correspondido com o cálculo do perito. Porque ela fez vários cursos de cálculo trabalhista. Foi para São José, no Êxito, foi para Campos do Jordão, aparecia curso de cálculo trabalhista, ela ia fazer. Só desse PJE que o professor aí, ele fez pela OAB, ela fez 3 vezes o mesmo curso. Então, porque ela é apaixonada, ela é perfeccionista. Enquanto ela não chega naquela, é só uma vírgula ali que deu diferente, ela quer fazer curso, quer se aperfeiçoar. Então isso ajudou muito ela e ajudou o escritório. Então tem tudo a ver, interligado às áreas do saber, né? E para quem está acompanhando a gente e não entende muito, né, porque às vezes não é da área, quando o cálculo do advogado da parte bate com o do perito, a parte contrária que é condenada a pagar a perícia. Obrigado. Então essa é a vantagem também. Obrigado. Né? Parabéns pra Cida aí, que sempre ouvi falar muito bem dela, da questão de cálculo e tudo. Que bacana, Domingos. E assim, mudando até um pouquinho de assunto, mas ainda falando um pouco do direito, a gente vê que o direito, por defender o direito das outras pessoas, e que você pontuou, não é só a questão financeira, porque acredito eu, né, que como você faz defensoria também, a gente sabe que não é pelo dinheiro, né, o convênio da defensoria paga muito pouco para o advogado que atua, né, se a gente comparar a tabela do que você cobra no particular com o que você recebe da defensoria, que é só o final do processo, é até uma loucura imaginar que alguém se submete ou se sujeita a isso. Mas aí também a gente tem uma questão política, né, Domingos? Que você já foi candidato a vereador aqui no município, já foi candidato a deputado. Como que foi? Conta pra gente essa história do Domingos entrar na política. Como que aconteceu? Como você já deu a introdução, e o direito tem tudo a ver com isso, né? Então você recebe no escritório pessoas com diversos tipos de dificuldade, diversos tipos de problema. Então grande parte dos problemas que a gente recebe no escritório é por conta da má prestação de serviços públicos. Então, vou te dar um exemplo. Eu entrei com uma ação para conseguir uma vaga na creche. Né? Qual a remuneração que tem isso? Não tem remuneração. Né? A mãe precisava colocar o filho na creche para ir trabalhar e a prefeitura de Pindamonhangaba estava se recusando, dizendo que a creche as vagas na creche tinham acabado e tinha que esperar uma fila. E a fila estava lá nos 100 e poucos. Então ela não tinha esse tempo, ela precisava trabalhar. É uma mãe solteira, mãe solo, se eu não me engano, que fala isso, fala assim, né? A mãe solteira. E como tem vários casos hoje, as mães precisam trabalhar e precisam deixar o filho num lugar seguro. Então aí ela foi na assistência, eu fui nomeado pela assistência e nós conseguimos a vaga. E o mais interessante que a gente vê no meio desse trajeto do serviço público, que é regido por vários princípios, né, Julielto? Um dos princípios é a eficiência, né, que tem que se reger. E quando eu entrei com o processo, foi interessante que foi para o promotor pediu para o juiz oficiar a prefeitura, para a prefeitura se explicar se existe ou não uma vaga, porque quando a gente entra, você não consegue provar a recusa, né? Então, como que você vai provar que a prefeitura... Uma prova negativa, né? Como você prova que... Né? A prova diz que é prova diabólica, né? Você não tem essa prova diabólica. E aí o promotor, vamos dar chance para a prefeitura. Ali era a chance da prefeitura. Falou, não, a gente tem a vaga, manda trazer. Mas aí a parte jurídica mandou ofício para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação mandou um ofício sem educação pro jurídico. Falou, não tem vaga, tem que esperar. Todo mundo está esperando a fila, por que ela quer cortar a fila? Aí o secretário, o procurador do município, juntou essa fala dela, fez uma petição simples juntando a fala dela, e aí foi pro promotor.
Só que é o seguinte, o STJ, o STF tem uma enxurrada de decisão que o poder público é obrigado a fornecer, né, uma vaga na creche. Então, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem seguindo as orientações. Aí caiu na mão do promotor, o promotor juntou 300 julgados lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do STJ, do STF, foi para a mão do juiz. O juiz concedeu a tutela. Aí o processo seguiu. No final, além de tudo, a prefeitura ainda foi condenada a pagar baixíssimos honorários, mas R$1.000, que não precisava. Como que o procurador não sabia que a gente não pode levar para o lado que o procurador não sabia? Porque é uma pessoa que tem qualificação, né? Sim. Então, como que ele resistiu uma lide dessa? Por quê que ele resistiu uma lide dessa? Sendo que ele sabia que ia perder e no final o município ia ser condenado ainda. Então, R$1.000 que vai me pagar de honorários, que eu entrei com a execução, era para estar nos cofres públicos, para estar comprando alimento, uniforme para a própria criança da creche, vai ir para o advogado. Então, aí são várias coisas que você vai ver no dia a dia que você fala, eu acho que eu poderia ajudar com a experiência que eu adquiri, né, nesses 47 anos de vida, durante os locais que eu passei e com esse conhecimento jurídico, eu acho que eu posso ajudar um pouco a melhorar a vida do cidadão. Então, eu acredito que eu entrei buscando a vereança, porque como vereador, eu acredito que se você conversar, fazer política, eu acho que você já consegue melhorar. Às vezes falta um pouco de conhecimento da parte ali no secretário. Então se você vai lá no secretário, olha, tá tendo uma demanda muito grande nessa área, vamos tentar arrumar isso aqui para não judicializar, porque vai ser prejuízo para todo mundo. Conversa com o prefeito, conversa com alguém responsável para ver se a gente consegue sem lide. Só que o vereador ele tem mecanismos, né? Ele pode oficiar, pode pedir explicação. Essa explicação que o promotor pediu, o vereador poderia pedir, né? Então, porque mas não faz isso, porque vai ter esses julgados aqui, dá a vaga para a pessoa, vamos construir creche, vamos fazer. Então, tendo essa visão mais ampla do que acontece na vida das pessoas, aí eu decidi, me lancei e pela visibilidade que o escritório me deu, essa vivência com as pessoas me deu, então várias pessoas falavam, Domingos, por que você não tenta? E durante os 12 anos meus que eu estava aqui em Pindamonhangaba, eu falei, não, eu estou gostando da advocacia. Mas depois eu comecei a criar esse sentimento de indignação e falei, eu acho que eu posso ajudar. Então, e ver que você consegue fazer mais, né? Exato. O Domingos, você citou uma questão pontual da questão da creche, que é algo difícil no nosso município, até porque a gente tem obras de creches inacabadas aqui no município. A fila, assim como você já recebeu no seu escritório, também já recebi no meu. O Lucas Beraldo também já fez processo em questão de vaga em creche. E você citou algo pontual do vereador, que é algo que ele poderia fazer, né? Fazer um requerimento à prefeitura para tentar identificar quanto a gestão já gastou com honorários, quantas ações é possível identificar por questão de creche, para tentar fazer um comparativo, o que fica mais barato, construir as creches ou continuar pagando isso que está sendo pago. Você citou algo pontual, mas no geral, como que é a sua avaliação dessa relação Câmara-Prefeitura em Pinda atualmente? Então, depois que eu comecei a mexer com a política, eu pude perceber que, especialmente nessa última gestão, né, que está mais viva na nossa memória, essa última gestão, eu não vejo a atuação dos vereadores, eu não vi, né, nesses últimos 4 anos. Agora, no ano de eleição, você sempre vê agora eles na rua, gravando vídeo, mas mesmo eles fazendo essa atuação de sair na rua, gravar vídeos... Que às vezes nem é propriamente de vereador, né? Tô aqui gravando aqui a lombada que o prefeito... Né? Não faz sentido, não é o trabalho do vereador. Né? Exatamente. Então, mesmo eles fazendo esse papel e esses atos que eles fazem, então, eles não cumprem a função. Porque o vereador ele tem
vários instrumentos nas mãos deles e eles têm acesso a informações que a gente não tem, que a gente não pode ter. A gente não pode chegar lá, eu quero fazer uma vistoria na Santa Casa. Eu quero entrar aqui e ver como tá, ou fazer um telefonema, né? Pode marcar um horário para mim ir na Santa Casa, para mim ir no UPA, porque eu quero visitar para não chegar de sopetão, né? Então, eu quero ir lá no tal escola, será que pode marcar um horário para mim aí? Então, eles têm esse acesso, coisa que a gente não tem, o particular não tem. E você não vê, eu não vi a atuação deles nesse sentido, eu não vi o vereador oficiando no Tribunal de Contas por suspeita de uma obra ilícita, eu não vi nenhuma informação nesse sentido. Mas isso ele casa com o que aconteceu logo quando ficou-se sabendo da resultado das eleições. Que, não sei se você vai lembrar. Um dos primeiros atos que foi entre, eu chamo de promiscuidade, entre o executivo e o legislativo. Foi a foto que eles tiraram juntos. O Israel fez questão de chamar eles, não sei se foi no gabinete do Israel, eles tiraram uma foto... Na prefeitura, isso. Foi na prefeitura, né? Foi. Os 11 com o prefeito. Ali, para mim, eles selaram o passapano, né? O beijamão deles ali, do prefeito. Tanto que, eu não sei se o primeiro ato do prefeito foi uma convocação. O prefeito convocou uma sessão extraordinária para passar uma lei para criar um cargo, 2 secretarias, se eu não me engano, a Secretaria de Governo, se eu não me engano. E foi uma sessão extraordinária, se eu não me engano, a sessão natural, normal, ia acontecer numa segunda-feira, e eles convocaram uma sessão para sexta-feira. E provavelmente deve ter pago um dinheiro a mais para o vereador estar ali, os servidores. Ou seja, qual a necessidade disso? Por que o presidente da Câmara, que era o Cal na época, se eu não me engano, né? O primeiro foi o Cal e agora o Norbertinho. Por que ele aceitou isso? Fazer uma convocação extraordinária e passar um projeto de lei que era para a criação de aumentar, né, as secretarias. Por que se convocou isso às pressas? No primeiro dia da legislatura, na primeira semana da legislatura. Não deu nem para eles avaliar se os vereadores, né, eles não quiseram avaliar se isso atendia o interesse público. Porque todos os atos... Quando a gente fala em política, muitas pessoas pensam assim numa coisa muito ampla, né? Política é uma coisa vaga. Mas no meu entender, política é cuidar do dinheiro do povo. Então um político, o prefeito, o vereador, eles vão estar cuidando do quê? Do dinheiro da pessoa. Que é uma coisa sagrada, é o suor. O Renato Russo já falava, né? Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, né? Porque para você comer, você tem que derramar suor. E aí tira uma parte desse suor sagrado seu para fazer um projeto, uma lei que vai gastar o dinheiro do povo com algo que não vai atender o povo. Esse projeto de lei, essa criação de cargos que eu acho que passou, não sei se foi por unanimidade, não me lembro, mas passou esse projeto de lei. E qual foi a volta que teve pro munícipe? Eu não vejo. Então, se a gente for fazer as 2 rodoviárias que foram feitas, qual foi o retorno que teve para o munícipe lá em Moreira César? Moreira César, eles fizeram agora às pressas o ônibus, em vez do ônibus ir lá fazer o rotatório na rotatória do Laerte Assunção, ele entra na rodoviária, faz a rotatória ali e volta. E colocaram um ônibus, se eu não me engano, o Pindaguará, para parar ali agora. Dá uma passadinha, mas se eu não me engano, isso porque o Ministério Público foi acionado e tal, e aí... Mas qual foi o retorno que teve? 5 milhões de reais, o que retornou para o munícipe? No retorno, quando foi lançado isso, era para o vereador questionar, olha, a rodoviária, qual a finalidade? Vai ter ônibus de fora? Já oficiou a São Geraldo, já oficiou a Cometa, foi oficiada a Pássaro Marrom para saber se eles têm interesse em passar aqui na cidade? Ah, não foi, então eu sou contra. Oficie primeiro, se tiver interesse dessas empresas pararem aqui, a gente toca o barco, né, pra frente, mas se não tiver, não faz sentido. Já conversou com os lojistas para saber se alguém vai querer montar uma lojinha aqui dentro, já tem? Não tem. Tem um cadastro prévio, né, de interesse e tal. Você entende? Isso é um planejamento. Nós que somos particulares, a gente não tem condição de fazer isso, mas a prefeitura, eles têm estrutura para fazer isso, né? Então tem pessoas para fazer isso e tem autoridade para fazer isso. E nós não temos, e o vereador teria que fazer isso. Se não tem que barrar. A gente não está querendo ir contra um projeto bom. A gente só quer que melhore o projeto.
Mesma coisa a rodoviária lá do outro lado da Dutra. Já oficiou, a São Geraldo vai entrar aqui, a Cometa vai entrar, a Passa Marrom vai entrar, vai ter viagem pra onde que vai sair daqui? Vai sair viagem, tem bastante pessoas que moram no Nordeste aqui, vai sair a São Geraldo, em vez de parar só na Aparecida, ela vai parar aqui também para levar as pessoas pro Nordeste? Ah, não oficiou, então para, porque são 10 milhões que poderia estar indo numa cirurgia, poderia estar indo num exame médico, poderia estar construindo uma creche que vai para uma coisa que não vai funcionar. Então, a hora que você me der garantia, prefeito, que vai funcionar isso, a gente continua. Até então, porque a criação agora, a construção do graal ali do posto na beira da Dutra, ela inviabiliza tanto o terminal rodoviário antes, né, para quem está indo no sentido Rio de Janeiro, que é o mesmo lado da pista, quanto Moreira César. Os ônibus vão ter talvez preferência para parar numa rede que você tem uma estrutura muito melhor do que o próprio terminal rodoviário, né? Aí você fala para mim, Julialto, se o presidente do Graal, o diretor, sei lá, o CEO do Graal, ele olhou aquele terreno ali e falou, vamos construir um Graal aqui. Não. Ele olhou, bom, tem um frango assado aqui em Jacareí, na onde que é o outro ponto que as pessoas param? É só lá em Guará. É o Arco-Íris e Roseira. Eu acho que cabe. Eles fizeram um levantamento, com certeza. É um levantamento. Ninguém vai investir o dinheiro dele. É porque o poder público é o contrário, né? A pessoa, né? E legal, o Domingos, que você colocou um ponto sobre a questão da responsabilidade dos vereadores. Eu sempre defendi que a Câmara Municipal ela é muito mais importante do que a Prefeitura. Porque a Prefeitura ela só executa aquilo que os vereadores aprovam, não é? Exatamente. Ou vai cumprir as leis de acordo com o que foi criado dentro da Câmara Municipal. É lógico que com as suas devidas competências de iniciativa, né? Alguns assuntos, iniciativa do prefeito, alguns assuntos, iniciativa dos vereadores. Mas, por exemplo, algo que se fala muito, a compra daquele prédio da Secretaria de Educação, que a Prefeitura comprou por 8 milhões. Tá lá, é tudo documentado, não tem como fugir desse assunto. O processo, o decreto de desapropriação de interesse público daquela área foi publicado no dia 18 de dezembro, dia 16 de dezembro. No dia 24 de dezembro foi feito o pagamento, ou seja, na segunda quinzena do mês de dezembro, em que o serviço público conhecidamente é um pouco mais devagar, né, que está próximo ali das festividades de final de ano, um processo desse tramitou em 8 dias, 8 milhões. O que a Câmara fez? Aprovou a transferência de 7,9 milhões da Secretaria de Governo, do então vice-prefeito Ricardo Piorino, transferindo para a Secretaria de Educação para aquisição de bens. E se você assistir a gravação da sessão de Câmara, nenhum vereador perguntou, olha, eu voto esse projeto, mas vai adquirir qual bem imóvel? Qual é o imóvel que a prefeitura tem interesse para comprar nesse valor? Porque até então, há 2, 3 anos atrás, tinha comprado onde era a Escola do Comércio, onde já era a Secretaria de Educação. E aí depois gasta-se mais 8 milhões de um imóvel que diz que estava avaliado ou sendo oferecido por 3 milhões, a prefeitura paga 8 porque é o tio do vice-prefeito. Então você vê que a responsabilidade dos vereadores também que votaram e aprovaram por unanimidade. Cai no ponto que você falou. Os vereadores acabam sendo omissos e aí é lógico que a gente tem a questão dos poderes ter uma vivência harmônica, poder judiciário, executivo e legislativo, mas também não pode agir, não pode confundir essa questão de harmonia com amizade íntima, né? O prefeito está almoçando para lá e para cá com o vereador, que era para estar fiscalizando o próprio prefeito, né? Pelo Exato. menos eu vejo dessa forma. Exato. Eu entendo dessa forma. Eu acho que a harmonia, ela tem que ter algum chute na canela, porque a função do vereador é fiscalizar. Então, como que você vai fiscalizar alguma coisa se você só é harmônico? Então, aparece um problema, como que você vai cobrar a pessoa se você só está pensando na harmonia? Tem que ter algum chute na canela. Então tem que ter uma cobrança ali para a bochechinha da pessoa ficar vermelha. Tem que ter explicação.
né? Então, aquilo que eu falei, se você desconfia de algo, para você fica mais difícil. Então você, por exemplo, vai ter que pedir para o cartório de registro de imóveis, a escritura do imóvel está sendo comprado. Se você for fazer, nós como particular, for fazer isso de tudo que você desconfia, você só vai trabalhar para fazer isso. Agora a Câmara de Vereadores é um ofício que eles fazem para o cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis vai juntar isso e você vai olhar lá. Quem que é o proprietário? Pô, é o tio do fulano, então vamos dar uma brecada. Vamos ver o interesse público, aquilo que a gente está falando, vamos ver o interesse público, o que vai retornar isso aqui? Qual o estudo que foi feito? Qual o planejamento que foi feito? Né? Então, vou dar um exemplo. Obstáculo que se coloca na pista, aqui em Pinda, esses radares. Então, semáforo. O Código de Trânsito brasileiro, ele fala que tem que ter um estudo para verificar se está tendo acidente naquele local, qual a quantidade de pessoas que passam ali. Não teve estudo nenhum, cara. O vereador vai lá e pede uma lombada no nada, onde não teve nenhum acidente, nenhuma notícia que alguém sofreu algum tipo de acidente ali e coloca só para agradar o eleitor ou agradar o vereador. Então não tem que ter esse prévio estudo para gente não ter que... Imagina, 8 milhões gasto do dinheiro do contribuinte de Pindamonhangaba que poderia retornar para ele. E esse dinheiro, quanta coisa não precisa ser feita em Pindamonhangaba e tá assim, e fora, vamos dizer que mesmo que tenha cumprido todos os requisitos legais, isso não é moral. Não atinge o princípio da moralidade. A prefeitura comprar um imóvel que é de propriedade do tio, de um parente do vice-prefeito. Gente, isso rompeu a Constituição Federal, rompeu a moralidade, né? A moralidade, é o princípio da moralidade. Então, no mínimo, que eu entendo que é ilegal também. Tá? Então, eu entendo que, assim, se existia uma avaliação, por que não seguiu aquela avaliação? Se eu não me engano, como você pontuou aí, essa transferência, essa aprovação da desapropriação e o pagamento em tempo recorde, né? Não deu nem 2 semanas. Se eu não me engano, a obra de fazer a ciclovia na Atanásio, eles estavam indo a todo vapor. Se eu não me engano, foi embargado porque eles não desapropriaram a parte do terreno. Aí o que aconteceu? Aí barrou a obra até que isso pudesse ser resolvido. E tá lá a obra, tá lá. Eles vão lá, colocam um pouquinho de concreto numa calçada lá, mas não tá avançando. E aí, esse é um outro ponto. Quando você pega Atanásio, tem um pedaço aqui que tem uma ponte. E aí, antes de você chegar no pedaginho, será que eles vão fazer uma ponte e continuar até o pedaginho? E depois do pedágio? Eles não estão mexendo depois do pedágio. Depois do pedágio, até chegar na Dutra, é o mesmo... Os ciclistas, eles correm o mesmo perigo. Sim. Né? Por que só aqui tem perigo a gente fazer aqui e aqui não vai fazer? E tem mais, eles desapropriaram uma parte grande que dá para duplicar lá e para fazer 2 calçadas. Então tem a pista, é uma calçada onde vai ficar um poste no meio, aí a ciclovia e aí mais uma calçada que vai tangenciar ali o terreno do fazendeiro ali, do proprietário. Então são 2, porque necessidade que tinha de fazer 2 calçadas. Né? A gente fica assim... Eu não tenho um trânsito de pedestre justificável a esse ponto. Né? Então assim, a gente vê que o poder, essa gestão está fazendo isso e a Câmara de Vereadores não interfere em absolutamente nada. Fazer videozinho, gente, eu faço videozinho. Isso aí qualquer pessoa, o munícipe foi lá, foi muito bacana. Tava lá o semáforo estava piscando, que deu uma queda de luz. Ele desceu do carro dele, foi lá na frente do tenda e gravou, olha aqui, ó. O semáforo não está funcionando, 5h30 da tarde e não tem trânsito. Então ele quis mostrar o seguinte, que aquele semáforo estava atrapalhando. Flui, né? Na rotatória do tenda, estava fluindo sem o semáforo, ele quis mostrar aquilo. Mas isso não é para o vereador fazer isso. O vereador tem que fazer requerimentos, tem que barrar, tem que mandar para o Ministério Público, Tribunal de Contas. E depois ele quer gravar um vídeo, ele vem, olha, eu oficiei ao Ministério Público, oficiei ao Tribunal de Contas, oficiei a Prefeitura, não deu resposta. Faz uma prestação de contas, né? Mas fazer videozinho, gente, se desculpa, não é trabalho do vereador. A função do vereador vai muito além. Mas assim, eu entendo, tá?
que isso é devido a eles estarem alinhados com o prefeito. É o alinhamento deles com o prefeito que não deixa eles cumprirem, e também tem a falta de conhecimento da função deles. Ô Domingos, 2024, pré-candidato a vereador, como é que tá a andança aí? Como é que tá sendo o recebimento dessa pré-candidatura sua a vereador? Positivo? As pessoas com quem eu tenho conversado, né, antes da pré-candidatura, eu estava conversando de forma tímida, né, mas eu conversava com as pessoas que vinham me questionar. E aí, vai sair candidato esse ano? Eu falei, tem um amigo que me convidou, eu vou ser candidato sim. Mas aí o que eu achei bacana é que as pessoas estão vindo atrás de mim, né, perguntando, oferecendo o apoio. Então você lança uma fotinho lá no seu status do WhatsApp, aí eles, Domingos, estamos com você. Então tá muito bacana, porque assim, 8 anos desgasta muito uma gestão, né? E quando a Câmara de Vereadores ela não é atuante, as pessoas elas enxergam isso, eles querem mudança. Então eu tenho sentido que as pessoas elas querem mudança, tanto no executivo quanto no legislativo, e tem, né, lançado Pindamonhangaba novamente, tem aparecido com candidatos bons. Eu vou até pontuar uma coisa aqui. O melhor vereador de Pindamonhangaba hoje é o Gustavo Tótaro, que veio aqui. O Gustavo Tótaro, ele faz, né, requerimento para o Ministério Público. O Israel foi condenado aí por requerimentos que ele fez. Então, e na verdade ele é um munícipe, ele é um pagador de imposto. Como falava um professor de direito tributário, o Rebelo, ele é um marmitão, que nem nós, né? Não tem poder de nada e vai lá. Então você faz isso, a Aline faz isso também, denunciando na rádio. Então a gente está sem um vereador de verdade. As pessoas enxergam isso e vê na gente, né, uma possibilidade de ter uma mudança nisso. Legal, bacana. Domingos, se fosse para a gente ficar aqui pontuando os abusos da gestão, a gente ia longe, né? Como, por exemplo, quebrar a calçada ali da Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, agora está fazendo com material ali super frágil, né? E dentre outras situações, saúde, segurança, a gente ia longe. Mas obrigado de você aceitar o convite de vir bater esse papo aqui no podcast. Ainda pode estar de portas abertas aqui para você. Desejo sucesso na sua jornada aí na pré-candidatura. Efetivamente a convenção lá, o partido confirmando sua candidatura, volta aqui pra gente conversar. Sucesso para você e pra Cida também, lá no escritório, né? Muita saúde e paz, prosperidade para sua família. Deixa um recado aí para Pindamonhangaba, Domingos. Eu agradeço. O Julielto é um amigo, até sou suspeito para falar do Julielto, mas eu agradeço esse convite. Eu fico super à vontade de estar aqui conversando de um assunto que a gente gosta. O Julielto é um guerreiro, ele é pré-candidato também. Eu vou ficar muito feliz de ver o Julielto na Câmara de Vereadores, porque eu sei que o Julielto é uma pessoa que é combativa para fazer com que o dinheiro público seja utilizado da maneira correta. É claro que o serviço público ele é uma escala muito maior, claro, né? E é como se fosse a sua casa, um serviço de casa. Não tem fim. Eu já lavei todas as roupas. Você lavou, mas tem que tirar do varal, tem que dobrar, tem que passar. Já lavei toda a louça. Não lavou, porque alguém vai vir tomar um copo de água. Não tem como, é secar gelo, né? Mas a gente não pode parar. Eu tenho certeza que se o Julielto, caso eleito, né? Tenho certeza que vai ser eleito. É uma pessoa que vai fazer com que Pindamonhangaba ela tenha uma participação na vida das pessoas. Vai trazer mais dignidade para as pessoas. Então, e o desejo é esse para a população de Pindamonhangaba, que pesquise os candidatos, que votem com consciência nessas eleições, porque o voto do cidadão pindamonhangabense, ele vai fazer diferença no dia a dia das pessoas, vai fazer diferença no exame médico, vai fazer diferença na cirurgia, na vaga da creche, onde você vai pegar o ônibus, se vai ter um ônibus, né? Então o recado que eu deixo para a população de Pindamonhangaba, que estude os candidatos e vote em candidatos que estejam preparados para combater abusos,
para cobrar e para poder fazer proposituras boas para Pindamonhangaba. Uma pessoa que tem essa capacidade de fazer, trazer projetos de lei que vão fazer diferença na vida do cidadão. E se você não estudar, você vai votar num parente, num amigo que não tem conhecimento por amizade. E Pindamonhangaba vai continuar nas mãos de pessoas que não têm o desejo ou já perderam o desejo, se teve algum dia, de administrar para o povo. Então, administrando para si, então, recado, estudem e votem em pessoas que têm o desejo aí de fazer diferença na vida de Pindamonhangaba. Legal, bacana. Domingos, obrigado. Para você que acompanhou aí o podcast, fica ligado que essa semana tem mais um episódio aí. Valeu. Valeu, um abraço.